Olá, eu sou o Enxadrezando. Estamos compartilhando uma série de vídeos em que apresentamos padrões de cheques mates com as peças do xadrez. Já compartilhamos 2 vídeos com cheques mates com os cavalos, 2 vídeos com cheques mates com os bispos, e 2 vídeos com cheques mates com as torres. Então vamos deixar o link para essa playlist nos cards para facilitar o teu acesso a ela. Hoje vamos falar sobre os padrões com a peça mais poderosa do tabuleiro, a dama. A dama no xadrez é uma verdadeira arma letal que pode encerrar a partida de forma rápida e decisiva. Acompanhe esse vídeo e fique atento às dicas e estratégias que vamos compartilhar nesse vídeo, e aprimore o seu jogo com essa peça extremamente decisiva. Posição 1. Essa posição é semelhante a um mate no corredor. O nosso peão da coluna F impede o rei de fugir, enquanto o próprio peão das peças pretas cerca o rei, deixando-o num corredor para que a dama possa dar o cheque mate. Perceba que a dama tem 2 lugares possíveis para o cheque. Porém, como dito, o peão já garante que o rei não fuja por essa casa, e a dama impede o rei de fugir por essa diagonal. Então, se você der o cheque desse lado, você vai liberar espaço para que o rei possa fugir por aqui. Já nessa posição, a partida é finalizada imediatamente. Mas vamos ao exercício. A torre acabou de proteger o peão da coluna F, impedindo a dama de dar um cheque. Como já vimos e identificamos qual o padrão de mate que devemos usar, então vamos sacrificar a torre num lance brilhante, que obriga o rei a entrar ainda mais no nosso corredor, e afastando o rei da casa do mate com a dama. O rei é forçado a capturar a torre. E a dama entra em H8 dando o cheque mate. Posição 2. Essa posição já foi apresentada nessa série com a torre. Mas o diferencial desse exercício para os outros é que, além da dama, essa posição surgiu do sacrifício da torre, tornando esse cheque mate ainda mais bonito. Nessa posição, podemos perceber que o cavalo já está posicionado, e que, apesar do cavalo perigoso, o oponente decidiu cravar a nossa torre. Perceba também que a troca das torres vai nos levar à derrota. Mas vamos criar o nosso padrão de mate. Nessa posição há cheque mate em 3 lances. Dama por bispo é o primeiro lance excelente desse exercício, cheque. Se o rei vir para a coluna F, dama em F2, cheque mate. Rei em H8. Torre em E1, é o segundo lance excelente, pois prepara o cheque mate. Torre captura torre, único lance. E dama por torre dando o cheque mate. Posição 3. Típica formação de mate com a dama protegido pela torre. Mas o que mais chama a atenção nesse exercício é a forma que devemos trabalhar as jogadas para que o mate seja possível. A torre ataca e dá o cheque com o intuito de abrir a posição para que o cheque mate seja possível. Se o rei ir para G8, então a torre vai para H4, abrindo caminho para a entrada da dama. Mas a Engine decidiu capturar a torre com o peão, o que ela mesmo caracteriza como uma gafe. Dama por peão, cheque. A dama cobre o cheque, lance único. E agora começa a tática. Dama em F6 num lance excelente, cheque. Perceba que a única jogada possível para as peças pretas é colocar a dama diretamente na linha de fogo da torre e da dama. E dama por dama, cheque mate. Posição 4. Essa posição não tem muito para comentar, e a resolução desse problema é relativamente simples como veremos mais adiante. O mais importante aqui é que, apesar das peças do oponente estarem próximas do nosso rei, as casas de entrada de cheque estão bem protegidas. Tem uma entrada com cheque com o cavalo, mas eles vão capturar um peão, e eu não vejo muito mais o que eles possam fazer. Temos cobertura para todos os cheques da dama. O mais preocupante nessa posição é a promoção do peão, mas temos cheque mate em uma excelente jogada que é dama em E1. Perceba que nesse caso, a dama nem precisaria da proteção do bispo, pois a própria dama cobre a única diagonal em que o rei do adversário poderia fugir. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Posição 5. Mais um mate com o suporte com o cavalo, mas nesse exemplo, nós temos que tomar cuidado com alguns detalhes muito importantes que poderão nos fazer perder a partida. A dama está na 7ª fileira, tirando várias casas do rei do oponente. E o nosso cavalo está pronto para empurrar o rei cada vez mais para o canto.
Cavalo em E3, cheque, em mais um lance excelente. O rei é obrigado a ir para trás da linha de peões, e perceba que o cavalo está dando proteção para a entrada da dama em F2. Porém, devemos perceber que o bispo do oponente também está de olho nessa casa. Mas, como sabemos, agora temos uma opção mais segura para darmos o cheque-mate. Isso é, mais segura nesse exemplo. Posição 6. Mais uma combinação de cavalo e dama que devemos levar em consideração. Basicamente, devemos ter uma proteção para a entrada da dama, e o cavalo posicionado de forma que tire essas duas casas do rei. Perceba todas as casas que essa formação tira do rei. O exercício já começa com um cheque que obriga o rei a ir para F5. Nessa posição, temos várias opções de cheques. A dama em E4 seria cheque-mate, se não houvesse a dama protegendo essa entrada. Dama em D3, mas você daria mais espaço para o rei. Mas, como já vimos, dama em F6, termina a partida. Queremos esclarecer que fazemos todas essas análises, mesmo as que não dão certo, porque elas são importantes para o nosso processo de aprendizado nos cálculos. Precisamos aprender a observar o tabuleiro com cada vez mais detalhes para que possamos tomar as melhores decisões nas partidas. Temos vários vídeos de resolução de exercícios em que explicamos como foram tomadas as decisões de cada uma delas. Vou deixar um deles aqui nos cards para você assistir mais tarde. Posição 7. Apesar da primeira vista esse cheque não parecer comum, ele tem uma característica muito importante no xadrez que é a cooperação entre as peças. Perceba que o peão está impedindo o rei de passar por essa casa, e o bispo lá longe, impede o rei de ir para F8. Por enquanto a posição não se parece em nada com a posição final, mas podemos perceber algumas características. O nosso bispo de casas escuras está nessa grande diagonal, e atacando a torre. O peão está em um ótimo posto avançado, e protegido pela dama. E a dama que está numa coluna aberta próxima ao rei do adversário. O jogador das peças pretas decide tirar a torre do ataque do bispo. Vamos fazer a excelente captura do peão de F7 para abrir ainda mais a defesa do oponente, e vamos ameaçar cheque-mate na próxima jogada. O rei captura a torre, mas, como vimos, esse lance não defende nada. Dama em H7, cheque-mate. Posição 8. O cavalo é uma excelente peça de defesa e apoio. Durante essa série, vimos várias posições em que o cavalo protegia para a entrada de uma peça, ou até mesmo o próprio cavalo definia a partida. A função do cavalo nessa posição é de dar a proteção para a dama, ao mesmo tempo em que impossibilita a fuga do rei por G6. Esse exercício já começa com um cheque do cavalo, limitando ainda mais as ações do rei do oponente. O rei pode ir para H8, ou H7, mas independente da casa em que o rei se posicionar, o cheque-mate vai ser inevitável. Como o rei foi para H7, então temos que dar o cheque com a dama em F5, para forçar o rei a retornar para a oitava fileira. Torre em F8, cheque. A torre tem que capturar para sair do cheque. Dama por torre cheque. O rei vai para H7. E dama em G8, dando o cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.